Olá, pessoal! Estou de volta. Hoje a matéria vai ser Sociologia. E essa videoaula vai falar de um conteúdo de primeiro ano do ensino médio sobre um pensador da sociologia chamado Émile Durkheim. Antes de começar, já quero pedir desculpa por qualquer ruído, porque estamos todos em isolamento social, então estão acontecendo outras atividades dentro de casa, outros home offices, e também porque alguns vizinhos resolveram colocar a casa em ordem, então marteladas, unidos, porque a obra está pegando aqui em volta, mas vamos lá que a gente vai conseguir. Então vamos começar a nossa aula? Bora lá. Émile Durkheim, Sociologia. Antes da gente começar propriamente dito este pensador, eu preciso dizer para vocês que até então nós aprendemos a sociologia como seus conceitos, seu nascimento, suas origens, e a partir de agora a gente vai estudar os principais pensadores, que vão voltar quando nós estudarmos outras teorias sociológicas, como por exemplo a divisão do trabalho. Então a gente tem os três principais, que são Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Vamos começar pelo primeiro, ok? Vamos lá. Bom, Émile Durkheim é um francês, ele vai nascer em 1858 e vai falecer em 1917. É professor e cientista social, formado em Paris pela Sorbonne. Vai fundar uma escola sociológica na França que vai influenciar muitos pensadores da época, e sempre importante contextualizar o pensador, a época em que ele viveu e que ele teorizou. Então a gente está falando do contexto social aqui da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Bom, Durkheim vai partir das teorias de Comte e vai se colocar contra a falta de neutralidade na teoria de Comte. Vamos explicar isso aqui. Quando Comte analisa as outras sociedades, ele parte do ponto de vista dele. A minha sociedade em cima, as outras sociedades embaixo. Isso tira toda a objetividade da análise. Eu preciso ser objetivo quando eu analiso e não subjetivo, não colocar o sujeito em primeiro plano, tá? É a primeira coisa que Durkheim vai condenar. Ele vai dizer que tudo que a gente analisa tem que ser de forma objetiva, sem colocar nossa vivência nisso. Ter uma neutralidade. Por que ele vai dizer isso? Porque as ciências naturais e as exatas, elas tinham conquistado espaço na sociedade justamente porque elas inspiravam confiança por serem objetivas. Então as ciências sociais vão ter que estar no mesmo patamar, tá? Então vamos ver como é que ele vai indicar pra gente conseguir isso. Bom, Durkheim vai entender que a sociologia é o estudo das instituições sociais, como é que elas surgem e como elas funcionam, e não da sociedade em si, tá? Por quê? Porque as instituições sociais é que vão pregar regras, crenças, valores, para que a gente, enquanto indivíduo, permaneça vivendo nessa sociedade, tá? Então o Durkheim não vai se preocupar com o indivíduo, com a minha autonomia enquanto indivíduo, mas sim com as instituições que me influenciam. Por exemplo, a permanecer numa sociedade, independente se ela vai arcar ou se ela vai fazer as minhas vontades, e sim me adequando àquilo que já é próprio da sociedade, tá? Por isso a importância das instituições sociais. E de que forma? Vamos ver. Bom, o grande mérito desse pensador que a gente está estudando vai ser a objetividade que ele vai dar para a pesquisa social e até uma certa autonomia, tá? Primeiro que ele vai separar ela das demais ciências, e aí ela vai ter um maior respeito, né, no cenário científico que a gente vai ter no século XX, e ele vai colocar o termo fato social, tá? E a gente vai entender daqui a pouco a que se refere isso e como ele se constitui, tá? E o fato social é um objeto, e objetos são passíveis de estudo das ciências naturais e exatas, como eu disse anteriormente, tá bom? Prosseguindo aqui. Uma das grandes inovações dele é a adoção de um método estatístico. Então agora a gente não vai ter uma sociologia só qualitativa, mas quantitativa. Quando eu for analisar os casos, eu vou analisar os fenômenos e como eles se dão em escala, né, em proporção, nesse controle da sociedade, tá bom? Então, mensurar os fenômenos, quantificar quantas vezes eles acontecem, se são mais gerais e tudo mais, e a gente vai entendendo isso a partir do momento que a gente analisa os fatos sociais. Deixa eu ver se eu pulei. Não. Entendia que a sociedade era um fenômeno que se estabelece a partir de leis gerais e permanentes.
A sociedade seria um somatório de partes interdependentes que, ao executarem suas funções, contribuem para o funcionamento do todo, ou seja, um organismo vivo. Vamos explicar isso aqui para vocês. Então, vocês têm que pensar que a sociedade é como se fosse o nosso organismo, nosso corpo. Tá? Então, o coração, se ele parar de bater, os outros órgãos param de funcionar. Se o pulmão não estiver funcionando direito, o cérebro perde a consciência por falta de oxigenação. A mesma coisa é a sociedade. São várias partezinhas que se interdependem. Uma depende da outra para estar funcionando, tá bom? Então, quando ele fala de leis gerais e permanentes, são leis que fazem com que essas partes funcionem sempre da mesma forma ao longo do tempo. E essa análise propicia que a sociedade, entender por que a sociedade funciona da forma como ela funciona. Tá bom? Vamos entender mais sobre fatos sociais. O primeiro ponto aqui é que para você ter um fato social, você precisa de alguém que investigue. A gente vai chamar esse sujeito de investigador social, tá? Primeira coisa que ele tem que fazer é se afastar do senso comum. Então, ele não vai aceitar aquilo que todo mundo fala, aquilo que foi sempre assim, a minha mera opinião, tá? Ele precisa pesquisar, ele precisa atrás de fatos contundentes. Depois, ele vai manter um distanciamento do seu objeto de estudo, mesmo que ele faça parte daquilo que ele estuda. Então, deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui. Vamos supor que eu sou um sociólogo que vivo numa comunidade, eu vou pesquisar a criminalidade daquela comunidade. Eu preciso me afastar um pouco daquilo. Não é só sair da comunidade, mas entender o mundo a partir da comunidade que eu vivo e, usando aqui uma máxima, né, e do asfalto. Então, eu preciso entender o todo para poder fazer aquela análise. Da mesma forma, se eu sou um acadêmico e eu vou estudar por que tem tanta falta de capacitação na sociedade, analfabetismo, eu tenho que sair da minha posição de alguém que estuda, que está no meio da educação, e me aproximar do todo, entender se é só falta de oportunidade, falta de vontade, né? Não ver de cima, estar junto com um objeto analisado, mas no geral, não só do meu ponto de vista. Essa é uma das grandes máximas, uma das grandes prioridades do investigador social, tá? Compreender os fenômenos sociais para além das suas manifestações individuais. As partes isoladas da sociedade, elas só existem para constituir essa sociedade, para constituir o todo. Então, eu não analiso as partes isoladas. Vou aqui dar mais um exemplo para vocês. Vamos supor que o fato social que eu estou estudando é o desemprego, tá? Eu não vou analisar um caso. Então, por que o senhor está desempregado? Porque eu não fiz capacitação e aí o mercado de trabalho cobra mais do que eu sei. Beleza, vou colocar lá, o problema do desemprego é a falta de capacitação. Não é só isso, ou não é isso. Isso é um caso, é um indivíduo. Se eu entrevistar diversos indivíduos, eu vou descobrir que tem problema com a idade, com a situação econômica do país, com profissões que caíram em desuso, tá? Então, ou novas tecnologias. É uma série de fatores que geram o desemprego. E aí eu vou elencá-los e aí eu vou lá colocar xizinho em tudo que vão me falar. Aqueles fatores que mais forem apontados, eles vão servir como como fatores para esse fato social desemprego, tá? Então ele precisa ser, não é individual, é um fenômeno coletivo, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais de fato social. Para estudar o fato social, ele vai entender que a sociedade ela pode ser considerada em duas formas, tá? Então, a primeira forma da sociedade é a forma normal, quando ela se apresenta com uma boa coesão interna, as pessoas unidas, quando ela se apresenta com uma normalidade. Então, ela é uma sociedade saudável, tá? Quando ela tem alguma anormalidade, ela é uma sociedade com uma patologia, é uma sociedade doente ou patológica, tá? Então, aconteceu uma coisa numa normalidade durante um bom tempo e veio um fator que tirou as pessoas dessa normalidade. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem para apresentar agora é o cenário atual, né? Todo mundo acordava, tinha sua rotina, ia para a escola, ou ia para o trabalho, voltava, fazia alguma coisa em casa, assistia um filme, dormia e no dia seguinte igual. Agora a gente está tendo vários domingos, né? E isso é anormal, isso tira a gente da normalidade, nos deixa apreensivo em relação ao futuro, né? A fazer planos, a tudo mais. Por quê? Porque a sociedade que nós estamos hoje, nessa condição de isolamento social, ela é uma sociedade com uma patologia, com um problema.
E por isso nos tira da normalidade. E o que essa sociedade vai ocasionar? Futuramente a sociologia vai estudar isso pensando nesse período patológico que nós estamos vivendo, tá? E para ele, o objeto da sociologia não é a sociedade, mas os fatos sociais. Vejam, um fato social, ele é o conceito de fato social é destacar daquela sociedade macro, complexa, cheia de vertentes, um objeto de estudo. Então, se eu estou falando de uma sociedade que está com crise econômica, problema cultural, problema governamental e gera desemprego, eu não vou estudar todo esse macro sociedade, eu vou pegar o item desemprego como fato social para ser analisado, ok? Vamos prosseguir ainda em fato social. Para definir o que pode ser considerado fato social, ele vai dar 3 características para nós e tem que existirem juntas, coexistir, tá? Primeiro, a coercitividade. Os fatos, eles se impõem ao indivíduo e exercem pressão nele para que ele se adeque, para que ele adote aquele fato, considerando bom, certo ou normal, obviamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu quiser sair nua na rua, isso não é considerado bom, certo ou normal. Por isso, eu uso roupas, certo? E por que eu uso roupas? Porque senão eu vou sofrer uma sanção legal. Pelo nosso código, né, de leis, eu vou estar infringindo, atentando ao pudor, e eu posso ser presa por isso. Mas ainda se não houvesse uma lei, possivelmente se eu saísse na rua sem roupa, as pessoas iam me olhar chocadas, iam me evitar, achar que eu era uma louca. Então, até de forma espontânea, eu vou me adequar a essa regra para que eu possa conviver harmonicamente em sociedade, harmoniosamente, tá? E é o próprio grupo social que dita essas regras, que é o agente de coerção, porque ele força as pessoas a se adequarem. Como eu disse, se eu sair sem roupa, eu vou ser isolada da sociedade. Então, eu me adequo a essa sociedade, seguindo o padrão que é adotado pelos demais, tá? O outro fator é a exterioridade, tá? Eles existem, os fatos sociais existem independente da minha vontade. Quando eu nasci, já existia. Cabe a mim me adequar, tá? E são comportamentos que muitas vezes eu adoto, não é pensando, eu vou pensar se eu devo fazer isso ou aquilo. É porque eu sigo os padrões meio que instantaneamente. Eu sigo as tradições. Eu vou assimilando o que os outros fazem e vou reproduzindo. Dias atrás, por exemplo, eu fui naquelas lanchonetes que você não pede o lanche porque não tem nenhum atendente, você pede numa maquininha. Eu fiquei um pouquinho ali do lado, olhei como é que as pessoas faziam para fazer igual, né? Você assimila aquilo que está sendo feito e vai reproduzindo, tá? Então, isso é o fator exterioridade. E o fator generalidade, tá? Comendo slide. São os fatos sociais que não se resumem a uma coisa isolada, a uma pessoa específica, a um evento, tá? Ele precisa se repetir ao longo do tempo e com várias pessoas. Então, vamos usar aqui o exemplo que eu dei do desemprego. Como é que eu vou falar que a idade é um fator de desemprego se eu entrevistei pessoas de 18 a 60 anos? Eu não estou preocupado só com as pessoas mais velhas que perdem emprego. Eu estou no fato social desemprego. Então, ele diz respeito a uma margem de idade muito longa e que se repete. Então, um outro ponto importante. Hoje, a gente sabe que a capacitação, a falta de capacitação é um índice de desemprego. Só que hoje também, muito mais pessoas estão fazendo faculdade, cursos profissionalizantes, e tem uma demanda de curso online para pessoas se especializar muito maior. Pode ser que no futuro não seja mais permanente a falta de capacitação. Então, vai ter uma quebra de paradigma, uma mudança, e a gente vai ter que mudar essa visão sobre isso também, tá? Então, generalidade, coercitividade e exterioridade são os 3 fatores para que haja um ato social, para que aquilo seja caracterizado como fato social, tá? Importante aqui que os fatos sociais, eles podem ser cristalizados na sociedade, como leis e regras, tá? Ou mais flexíveis, uma corrente de opinião que vem, por exemplo, ora o conservadorismo é mais forte, ora o progressismo é mais forte, isso também pode ser caracterizado como um fato social, tá? A principal característica do fato social é que ele é exterior à nossa consciência enquanto indivíduo, tá? Não depende da minha vontade para ele existir. E a maior prova disso é que a gente já vai
ensinando para crianças e para jovens como agir nessa sociedade. E o papel da educação, ele é essencial para a vida em sociedade. E aí eu tenho duas questões para colocar sobre isso. A primeira questão é que a gente vai ter um outro teórico que nós vamos estudar depois, que é Karl Marx, que vai condenar a educação ou a escola por achar que ela molda a mente da criança e do jovem, né? Ela engessa essa mente. Então, ela prepara o jovem para aquilo que a sociedade capitalista, no caso, precisa. E esse pensamento contrário, embora contrário, ele evidencia, ele ratifica o pensamento do Durkheim da importância da educação nesse processo. E o outro, gente, é a escola como um fator de sociabilização. Então, a gente está falando muito de EAD, uma ferramenta que a gente tem disponível agora, muito importante. Mas olha só, a escola ela é um micro-organismo no macro-organismo sociedade. E ela é muito importante para a sociabilização. Porque aquela criança que em casa tem todas as vontades feitas, conhece só aquele tipo de cultura, só aquele tipo de tradição, ela na escola vai conhecer, vai aprender a dividir, vai conhecer outros tipos de formações, de culturas, de idiosincrasias, e isso vai acrescentar para ela enquanto ser humano, enquanto um ser social. Então a importância da escola enquanto fator de sociabilização. Fica aqui o recado, tá? Continuando. Bom, quando a gente fala de Durkheim, eu já falei no começo do vídeo que nós vamos estudar mais quando estudar a divisão do trabalho, ou sociologia do trabalho, a gente está falando do contexto da Revolução Industrial, e ele vai analisar que a divisão do trabalho também é um fenômeno que dá, que adequa o indivíduo, né, que pauta uma moral. Então, a hierarquia do trabalho, obedecer e mandar, ensinar e aprender, tudo isso vai formando uma moral, tá? E quanto mais acentuada for a divisão do trabalho, mais interdependências entre os indivíduos vai existir na sociedade moderna. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem na sociedade moderna, por exemplo, o Fordismo, né? A linha de montagem. Então, se eu tenho um indivíduo que põe o parafuso, outro põe a porca, outro põe na caixinha, outro monta, outro põe na caixinha, assim por diante, faltou uma pessoa nessa linha de produção, a produção fica parada, ela precisa ser substituída. Isso é a interdependência, né? A pessoa que começa a produção, ela precisa que eu termine para dar em alguma coisa. E eu, que termino a produção, por exemplo, eu preciso da pessoa que começa para eu ter o que terminar. Isso é a interdependência, o que a gente vai chamar de solidariedade, e a gente vai entender um pouquinho isso nos próximos slides. Então, aqui em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, a gente vai entender um pouquinho mais desse conceito de interdependência, tá? O trabalho é uma categoria fundamental para entender a sociedade, né? E ele vai ter diferentes percepções em diferentes sociedades, mas sempre com o homem dividindo as funções sociais pensando na sobrevivência, tá? E isso é a divisão social do trabalho, como a gente conhece. Falando dessas solidariedades, ele vai dizer que a sociedade pós-revolução industrial, ela era anômica. O que quer dizer anômico, gente? Que não tinha norma, não tinha regras, não tinha uma moral que pautava. E por que não tinha? Não tinha, porque era uma sociedade recém-formada com muita novidade, não teve tempo de ter uma moral. E isso vai ocasionar a falta de agregação social, e o que vai dar em revoluções, rebeldias, insurreições, etc., tá? etc. A divisão social do trabalho tem uma importante função de estimular a solidariedade. Lembrando que eu não estou falando daquela solidariedade de doar um agasalho para a campanha do agasalho no frio. Não é isso. É uma solidariedade de um depender do outro, tá? Como que eu me coloco em relação ao outro e, consequentemente, eu dou significado para minha ação individual. Eu ajo sempre pensando no que vai acontecer para o outro, para a sociedade em geral. Tá bom? Vamos entender os dois tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica, como o próprio nome já diz, ela funciona meio que nem robozinho. A gente não pensa muito, vai fazendo, sempre foi assim e sempre será, tá? Vocês têm que pensar aqui numa tribo, por exemplo, ou numa sociedade antiga. O trabalho e as relações sociais eram organizados a partir da tradição e dos costumes, e o que vai valer são os laços de parentesco, as pequenas oficinas que vão passando a tradição de um para os outros. Predomina antes do capitalismo, então a gente tem aí mais ou menos até o feudalismo europeu. E os níveis de especialização não são tão altos, todo mundo sabe fazer tudo, né? Eu sei trabalhar na agricultura, eu sei fazer um cesto, eu sei... Se faltar um ali, eu entro no meio e tá legal, tá?
A divisão do trabalho, ela não vai ser feita pela sua capacidade técnica. Ela vai ser feita pelo sexo, pela idade, pela saúde que aquela pessoa dispõe. Então, se eu sou uma pessoa mais velha, eu não vou para a agricultura pegar enxada, eu vou trabalhar no artesanato. Se eu sou mulher, eu não vou caçar, eu vou trabalhar na agricultura e assim por diante. E o que vai dar coesão, o que vai fazer as pessoas viverem nessa sociedade é o sentido de família, a afetividade e as crenças religiosas, tá? Os indivíduos vão se manter em grupo porque eles são semelhantes, eles conseguem se identificar um com os outros, diferente do que acontece na solidariedade orgânica. E a orgânica tem esse nome porque ela é um organismo. Ops, achei. Ela é um organismo, tá? Ela vai ser predominante no capitalismo. É uma divisão de trabalho onde os indivíduos atuam de forma participativa e criam laços de interdependência. Uns dependem dos outros, tanto socialmente como economicamente, tá? As profissões têm um papel importante para a manutenção dessa coesão social. E a divisão do trabalho vai criar um sistema de direitos e deveres que vai ser pautado pela ética do trabalho. E como eu disse, diferente da mecânica, é a diferença que vai pautar a solidariedade orgânica. Então, deixa eu explicar aqui um pouquinho isso para vocês. Na solidariedade mecânica, a semelhança, eu me identificar com os outros que vivem comigo, me fazem ficar naquele local e naquela sociedade e me adequar às regras. Na orgânica, as diferenças me fazem ficar. Porque quanto mais diferente for a sua profissão, mais eu dependo dela para existir. E você de mim, há uma interdependência. Tá? Então é nas diferenças que a gente vai pautar as nossas relações. Bom, e aí a gente precisa pautar também pela consciência coletiva. Então vamos entender um pouquinho desse conceito. Ele vai considerar que existe uma predominância da coletividade em cima da individualidade, tá? E a consciência coletiva vai dizer o seguinte: eu tenho uma consciência de mim mesma. Tem algumas coisas que eu gosto, que eu sei, que eu sou, tá? Só que tudo isso é muito influenciado pelos padrões do grupo em que eu vivo. Então, em dado momento, eu já não sei mais se eu gosto de determinados tipos de filme, se eu sigo determinados tipos de crença, se eu me comporto de determinada maneira porque eu quero ou porque eu aprendi assim. Por isso que a gente fala que o homem aqui é um produto do meio. Quando eu trato alguém por senhor, senhora, eu tô fazendo isso porque eu quero, porque eu respeito aquela pessoa ou porque é um padrão que eu fui ensinada e que eu copio dos outros. É consciente ou é inconsciente? Tá? Ele vai dizer que as consciências individuais, elas são reduzidas a uma consciência coletiva em última instância. Então, quando eu falo em padrões, quando eu falo em estudantes, por exemplo, o estudante fulano, ele cola na prova. É normal que o fulano cole na prova. E aí eu coloco, os estudantes normalmente colam em provas, e por isso o professor tem que ficar na classe ali vendo, eu tô pautando o todo, né? É um fenômeno que acontece com toda aquela classe, e não com fulano. O que ele faz não é importante, eu preciso ver o fenômeno, tá? Então é uma consciência coletiva que engole a consciência individual. Quanto maior a influência da consciência coletiva, mais a gente vai ter coesão social. Quanto mais a gente pensar no todo, se adequar ao que todo mundo pensa, mais a gente fica forte no coletivo, tá? E aqui sem julgamento do que é melhor e pior, a gente tá teorizando. E quando tem muita divisão do trabalho, muitas profissões, aí talvez a gente não possa se adequar, porque são muitos grupos para se adequar. Mas aí a gente vai usar a interdependência. A gente está vivendo de forma coesa, porque uns dependem dos outros, tá? Opa! Agora a gente vai analisar o fator suicídio, tá? Deixa eu, antes de entrar aqui, fazer uma introduçãozinha. Como ele teorizava fenômenos para serem estudados como fato social que abrangiam a todos, ele vai usar o suicídio como exemplo de um fato social, tá? Então vamos dar uma atençãozinha aqui primeiro como ele define suicídio, tá? Todo caso de morte que resulta de uma ação direta ou indireta. Vamos começar por aqui. Um suicídio com uma ação direta, eu dou um tiro em mim mesma, uso uma faca, me atiro na frente de um carro.
Uma ação indireta de suicídio, eu paro de me alimentar, de beber água, de tomar algum medicamento, que é o que me mantém viva. Isso é um suicídio indireto. Da mesma forma, um ato positivo, embora não seja uma coisa positiva, é quando eu produzo a minha morte imediata, né? Através de uma arma ou uma atitude. E negativa é quando eu deixo de tomar uma atitude sabendo que aquilo vai ocasionar a minha morte. Sempre executado pela própria vítima e que ela saiba que vai produzir aquele resultado. É importante também aqui frisar. Se a pessoa ela tem algum problema psicológico, pode ser uma coisa mais grave, como uma esquizofrenia, ou uma coisa não tão grave como uma depressão profunda, que também não sei dizer o que seria mais grave aqui, mas enfim. E aí ela chega num nível de inconsciência por causa daquela doença, ela não tá mais consciente do que ela tá fazendo e acaba se matando. Isso não é considerado para ele um fato social de suicídio, porque não houve uma consciência, ela não sabia que ela ia chocar, ou ela não sabia o que aquilo podia fazer naquela sociedade, tá? Então ela precisa estar consciente do ato para ser aqui avaliado, tá bom? Mais alguns itens pra gente entender o suicídio pela via do Durkheim. Então vamos lá. Qualquer suicídio tem uma causa social. Então o gatilho vai vir da sociedade. E toda a sociedade pode fornecer índices de suicídio. Mesmo a sociedade mais good vibes, ela vai ter algum gatilho que ele não vai acreditar que o suicídio parta só do indivíduo, tá? O que interessa para o sociólogo? Analisar exatamente o que aquela sociedade fez para produzir um fenômeno que, embora individual, venha do social, né? O que no interior dessa sociedade vai levar o indivíduo ao suicídio. E cada sociedade vai lidar de forma diferente com esse tema. Então, por exemplo, se a gente for para uma sociedade antiga ou oriental, os samurais japoneses, eles viam no suicídio uma forma de limpar a honra, né? Enalteciam de alguma forma. A nossa sociedade atual, ela é pautada vendo o suicídio como uma forma, até de forma religiosa, pensando de forma religiosa, extremamente negativa. Então são formas diferentes de lidar com o mesmo assunto. A gente vai ter então 3 tipos de suicídio em Durkheim. Vamos começar aqui com o primeiro, que é o suicídio egoísta. Como o próprio nome já diz, perdão, o ego. Deixa eu beber uma água aqui. O ego, ele é maior do que o coletivo, né? Então eu me coloco muito grande diante daquela sociedade. E aí, os laços que eu tenho com aquela sociedade não vão fazendo mais sentido. Eu não me relaciono em nada com as outras pessoas da sociedade. E me sinto tão longe, tão maior, a sociedade fica tão pequena que eu não vejo mais razão para viver nela, tá? Então esse é um dos fatores do suicídio. O outro, ao contrário, é o suicídio altruísta, que é o suicídio em que eu vejo a sociedade e os potenciais, as crenças, os valores dela muito maior do que eu. E por isso eu me sacrifico em nome deles, tá? Então aqui a gente tem como exemplo os kamikazes no Japão, que se atiravam os aviões em nome do orgulho japonês, né? Durante a Segunda Guerra. Ou os homens, vou chamar aqui porque é o nome mais corriqueiro para vocês entenderem, os homens bomba, que atuam dessa forma no terrorismo porque acham que o legado que eles vão deixar e em nome daquilo que eles estão se matando e matando é muito maior do que a própria vida, tá? E a gente tem o suicídio anômico. Já falei pra vocês que nome é norma, regra, moral. Então se não existe, né, sem moral. E ele vai acontecer quando aquela sociedade está passando por alguma patologia, por alguma normalidade, tá? Geralmente em sociedades mais ricas, as taxas de suicídio assim, em sociedades mais ricas, elas são maiores porque as sociedades mais pobres, olha nós aqui brasileiros, a gente está mais acostumado a lidar com as intempéries, né, com as dificuldades. Mas não quer dizer que não existem sociedades como a nossa, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo linkado a isso, há uns 5, 6 anos atrás, 5 anos mais ou menos, nós passamos por uma crise econômica muito grave. E muitos pais de família que
que culturalmente foram adequados a serem o provedor da casa, a manterem aquelas famílias, começou a aparecer índice de suicídio entre essas pessoas, porque eles, desempregados, não se conformavam e não conseguiam prover, mesmo que outras pessoas estivessem trabalhando na casa, tá? Então, diante de uma crise, uma anormalidade na sociedade, eu não consigo ver, cadê os padrões de normalidade? Cadê como é que era antes? Por que mudou? E aí, isso vai me dar o gatilho do suicídio, tá bom? Eu queria dizer pra vocês que eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo pra vocês assistirem do Sociologia Animada que fala justamente desses suicídios. Esses são os 3 principais elencados por Durkheim. Lá vocês vão encontrar também o fatalismo, que é quando a pessoa segue tanto as normas da sociedade, né? Ao contrário do egoísta, ela segue tanto as normas da sociedade que ela vai sucumbir àquilo. Eu não consigo, por exemplo, o maior índice de suicídios fatalistas está entre os adolescentes, né? Os jovens. Porque eles querem mostrar que conseguem fazer uma faculdade, trabalhar, ter um bom relacionamento, e aí eles não conseguem e acabam sucumbindo àquela sociedade que exige tanto deles. E aí é um dos padrões desse suicídio, tá? Então vai ficar aí o card para vocês assistirem um vídeo complementar, bem gostosinho, curtinho, que já forma um mapa mental desse assunto. Agora eu quero com vocês, rapidamente aqui, para que a aula não fique tão extensa, resolver uma questão da Universidade Estadual de Londrina. Vamos resolver juntos, de estatística, tá? Uma questão de sociologia de estatística. Então, ela mostra aqui, o processo de desenvolvimento social e político no Brasil, no século XX, pode ser observado nas transformações no mundo rural e urbano. Observe os dados e a tabela, e aí vão ter algumas opções e a gente vai analisar juntos. Ó, essa questão, gente, é uma questão que envolve história, você precisa ter um mínimo de conhecimento histórico, até muito mais do que sociológico, tá? E aí ver números, tá? Eu só coloquei aqui porque ela é uma questão estatística, mas é bem interessante a gente analisar, e nós vamos analisar juntos aqui as respostas e ver como a história entra nisso aqui. Então vamos lá. A primeira questão, ela pergunta, no Brasil, ela sugere, né? No Brasil, durante os governos da ditadura militar, não houve mudanças na distribuição da população residente no meio rural e urbano. Então, nós temos 3 faixas aí, Brasil, Paraná e São Paulo. Já começa que essa questão tá falando de Brasil, tá? E aí, ela também está dizendo que é no período da ditadura militar. Então, entre 1960 e 1980, tá? Tá aí uma faixa para vocês analisarem. Pronto, separei esses 2 objetos, agora eu vou ver os números. Não houve mudança na distribuição da população rural e urbana. Ora, em 1960 a gente tinha mais população rural do que urbana, e em 1980 a gente vai ter mais urbana do que rural. Então houve sim uma mudança nessa distribuição. Essa questão é inválida. Vamos para a próxima. A questão B vai dizer que durante o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, então primeiro, no Brasil, primeira faixa, durante o plano de metas do governo Kubitschek, 1960, é o que a gente vai ver aqui, tá? Entre final de 50 e início de 60. A população urbana ultrapassou a população rural. A gente tem um pouquinho mais de 45% de população urbana e quase 55% de população rural. Aqui tá falando que a urbana ultrapassou a rural. Obviamente, essa questão também está errada. Vamos para a letra C. Em São Paulo, a população rural... Ó, São Paulo não é mais a primeira faixa. Agora nós vamos para a última faixa lá, São Paulo, tá? A população rural ultrapassou a população urbana durante o governo de José Sarney. José Sarney, então, o governo tá aqui entre final de 80... meio pro final de 80 e 91, 93, tá? Mas a escala aqui do 91. A população rural ultrapassou a população urbana. Ultrapassou? Vamos ver. A população rural, a gente tem aqui 7,20 no final, né, aqui do governo. E urbana, eu não sei se é 92, porque eu não estou enxergando, 92,8. Então, a rural não ultrapassou a urbana, nem antes, tá, gente? Que a gente tem 11 para 88. E aí ele fala 3 décadas, eu até botei aqui, 3 décadas após a ocorrência desse mesmo fenômeno. Se foi entre 80 e 90, 3 décadas, 1950, as 3 décadas anteriores.
Nas 3 décadas anteriores, sim, a rural ultrapassa a urbana, mas não é dessa década que a gente está falando. A gente está falando da época do governo Sarney, então também é inválida. Vamos ver a alternativa D. No Paraná, faixa do meio agora. Durante a presidência do general Emílio Garrastazu Médici, Médici foi um dos governantes no período da ditadura militar, então nos anos 70, tá? Na década de 1970. A população rural era maior do que a população urbana. Vamos ver aqui. A gente tem 63,86% de população rural e um pouquinho mais de 36% de população urbana. Até aqui está correto, tá? Embora no Brasil a população urbana fosse maior do que a rural. Então, no Brasil, na mesma época, a gente tinha uma população urbana de quase 56% e uma população rural de um pouquinho mais de 44%. Também está correto. Até aqui parece que essa é a nossa alternativa, mas vamos ver se tem alguma que também pareça correta e essa não seja uma pegadinha, né? Vamos para a alternativa E. No Paraná, durante o segundo governo de Getúlio Vargas, então Paraná, coluna do meio, governo Getúlio Vargas, 1950. Segundo governo, tá? A população urbana ultrapassou a população rural. Primeiro ponto, a gente tem de população rural um pouco mais de 75%, de urbana quase 25%. Não, a população rural não ultrapassou, a população urbana não ultrapassou a população rural. Embora no Brasil essa mudança já houvesse ocorrido na década anterior. Então, primeiro ponto, tá mentindo, não ultrapassou a população, é um erro, tá? E segundo, a gente não tem como checar nessa estatística a década anterior, porque começa em 50 e a gente está falando de um governo de 1950, da década de 50. Então, essa também não tem nem como você comprovar, não teria nem como comprovar, tá? Então, tá errada e a gente fica com a nossa alternativa D, que é a alternativa correta, tá bom? Eu vou tentar sempre trazer para vocês alguma análise, assim, de questões de vestibular para vocês entenderem. Quando a gente vê estatística, já, meu Deus, e não é bem assim, tá, gente? Estatística é muito mais fácil de analisar, tá? Pelo menos do ponto de vista sociológico. Eu agradeço a vocês, espero vocês para novas aulas. Se vocês tiverem dúvida, por favor, comentem, entrem em contato pelas redes sociais. Se eu ver que são muitas dúvidas, eu faço uma live só para responder dúvidas dessa aula e a gente conversar. E eu volto com uma live para falar ou uma gravação, vamos ver, para falar do portfólio virtual dessa aula, tá bom? Obrigada, pessoal. Fiquem bem, se cuidem. Logo, logo a gente se vê.